Ao pôr do sol do dia 28 de fevereiro de 1963, uma gigantesca e misteriosa nuvem, refletindo as cores do arco-íris, apareceu sobre o deserto do Arizona. Os cientistas não puderam explicar o fenômeno desta aparição, pois esta nuvem de 48 quilômetros de comprimento pairou numa altura de 50 quilômetros de altitude, onde seria impossível a formação natural de nuvens, devido à baixa umidade e pressão. Esta nuvem sobrenatural foi profetizada pelo profeta mensageiro, o irmão William Branham, no dia 30 de dezembro de 1962, no sermão intitulado "É este o sinal do fim, Senhor?". O que era essa nuvem? O que significava a aparição dessa nuvem? Essa nuvem era um sinal bíblico? E vi, na destra do que estava sentado sobre um trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar nele. Que livro! E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Agora, fala-se de indignidade? Nem mesmo digno de olhar para ele. Ninguém, em parte alguma. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Faremos uma pausa aí um instante da leitura de Apocalipse 5, até a inclusão do versículo 7. Este livro de 7 selos é revelado por ocasião dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, se estão anotando, leiamos Apocalipse 10 só um momento, de modo que vocês tenham uma compreensão antes de entrarmos nisto. Agora, isto é no tempo do fim, pois, ouçam, vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça, o arco celeste. Se você notar, esse é Cristo, veja, porque ele, no Antigo Testamento, foi chamado o anjo do concerto. E ele está vindo diretamente para os judeus agora, porque a igreja está terminada, está vendo? Muito bem. E o rosto como o sol, e os pés como colunas de fogo. Lembra-se daquele anjo em Apocalipse 1? A mesma coisa. Anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel, está vendo? A igreja foi arrebatada, veja, agora, ou prestes a ser arrebatada. Ele vem buscar sua igreja. Agora observe, e tinha na mão um livrinho aberto. Agora, aqui ele estava fechado, aqui e selado. E aqui ele está aberto, ele foi aberto. Desde aquele tempo da selagem em que estamos entrando esta noite, agora o livro está aberto. Um livrinho na mão em sua estava aberto. Como o sol, como colunas. Espere só um minuto, permita-me começar aqui atrás e ler. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. Deste lado ele é o cordeiro, mas aqui ele é o leão. Está vendo?
E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora João foi comissionado a escrever o que via. Assim o apóstolo e profeta apanhou sua caneta para escrever isso. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Agora, isso é o que nós não sabemos. Isso ainda está por ser revelado. Não está no escrito sagrado o que esses trovões dizem. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou as mãos ao céu. Agora escute. E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou os céus e o que neles há, e a terra e o que nela há, e não haveria mais demora. Observe, aqui está um versículo ao qual quero chegar. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, veja, o mistério deste livro de 7 selos será revelado ao toque da mensagem do anjo da 7ª igreja. Está vendo? O 7º anjo começa a tocar. E aí estão as mensagens escritas aí. E temos isto em fita e em forma de livro. Agora, ao começar o toque da mensagem, o mistério de Deus se cumpriria. Veja, nesse tempo. Agora vamos notar. O livro do mistério de Deus não é revelado até a mensagem do 7º anjo ser tocada. Agora, estes pontos serão importantes nos selos, tenho certeza, porque isso deve estar interligado, cada partícula. Agora, isto está escrito de modo misterioso, porque nenhum homem, em parte alguma, sabe isto. Deus somente, Jesus Cristo, veja. Agora, mas é um livro misterioso, é o livro da redenção. Entraremos nisso daqui a pouco. E agora sabemos que este livro da redenção não será completamente entendido. Buscou-se desvendar ao longo de 6 eras da igreja, mas no fim, quando o 7º anjo começar a proclamar seu mistério, ele conclui pontos deixados incompletos que estes indivíduos buscaram desvendar. E os mistérios descem de Deus como a palavra de Deus e revelam a revelação inteira de Deus. Então a divindade e tudo mais é posto em ordem. Todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais hão de ser revelados. Agora, veja, não estou simplesmente inventando isso. Isso é o que... É assim diz o Senhor. Vou ler isto no livro para vocês. Ao toque da mensagem do 7º anjo, o mistério de Deus se cumpriria, que foi anunciado por seus santos profetas. Esses são os profetas que escreveram a palavra. Ao toque da 7ª era da igreja, a última era da igreja, todas as coisas deixadas incompletas que ao longo destas eras da igreja buscou-se desvendar, serão concluídas. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com o arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias. João sabia que ia vê-lo, porque ia apresentá-lo. E compreendemos que nas Escrituras, em Malaquias 4, há de haver um como João, um Elias a quem a palavra de Deus possa vir. E ele há de revelar pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos, restaurar todos estes mistérios que buscou se desvendar ao longo destes anos denominacionais.
Agora, isso é o que a palavra disse. Sou responsável apenas pelo que ela disse. Está vendo? Está escrito. Está certo. É o que isso é. Agora, vemos que este livro de 7 selos agora é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Agora, todos os mistérios neste tempo se cumpririam ao toque deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo na terra, e outro anjo forte mensageiro desce. Veja, este anjo era um anjo terrestre mensageiro, mas aqui desce um do céu. Um concerto do arco celeste, veja, só poderia ser Cristo. Exatamente como foi em Apocalipse capítulo 1, de pé no meio dos 7 castiçais de ouro, com um arco celeste na aparência de pedra de jaspe e de sardônica. E aqui retorna ele no capítulo 10, depois do tempo vindouro, em que todos os mistérios hão de se cumprir e os selos hão de ser abertos, e proclamando que não haveria mais demora. E ele disse, quando o 7º anjo tiver começado a tocar, então o mistério se cumpriria. E é a hora do anjo aparecer. Estamos perto, em algum lugar, certo?